Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Maria Cardoso, sejam bem-vindos a mais um episódio do Citalks. Olá gente, sejam muito bem-vindos ao Citalks, Marco Cardoso, mais um episódio. Mais um episódio. Com mais gente nova, com mais informação, mais conhecimento para vocês, mais MBA, não é aí, Alex? Ele disse que sim, tá, gente? Sim. Hoje estamos aqui com um convidado muito especial para a gente, tá? Executivo de tecnologia e marketing com vasta experiências em empresas nacionais e internacionais, especializado em transformação de negócios e TI, inovação e implementação digital. Atualmente ocupa o cargo de CIO, CMO e CSO na Odontoprev. Bem-vindo, Renato Costa. Tudo bem com vocês? Tudo jóia. Prazer estar aqui. Eu ia falar bom dia, mas a pessoa pode estar assistindo à noite, né? Então bom dia, boa tarde, boa noite. É isso aí. Mas obrigado demais pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui conversando com vocês. Muito legal. Não, nós aqui agradecemos estar aqui. Acho que, como eu comentei, assim, é sempre uma aula para quem está assistindo, né? Assistindo ou ouvindo, né? Porque depois estão lá nas outras plataformas também, né? E eu preciso dizer, né? Nossa primeira temporada, só convidado de peso, hein? Realmente. Eu até fiz uma dieta recentemente, mas ainda sou um convidado de peso, viu? Não leva para o coração. Não, tranquilo. Vamos começar aí conhecendo então um pouquinho do Renato Costa. Então, Renato, não sei quantos anos a gente vai ter que voltar aí, lá atrás, para entender onde você nasceu, um pouquinho da sua família, conta um pouquinho aí das suas origens. Vou contar para vocês. Então, eu sou original de São Bernardo do Campo, né, que é uma cidade aqui do lado de São Paulo, capital. E minha família sempre foi de lá. Então, meu pai e minha mãe nasceram em São Bernardo, né? Como qualquer outra família do Brasil, totalmente misturada, né? Então, tem vó italiana, tem vó de Pernambuco, então é uma mistura, né? E eu fui um acidente, né? Como também muitas outras pessoas, né? Minha mãe engravidou com 18 anos e meu pai tinha 20 na época, bem jovenzinhos, bem né? jovens. E a família também era uma família muito pobre, né? A gente tinha... nem meu pai nem minha mãe tinha se formado no ensino médio ainda, teve que morar na casa da minha avó. Então, aquela história da família brasileira, né? De superação. Só que foi bom, porque minha mãe é uma pessoa muito esclarecida. Eu vou ganhar uns pontos com minha mãe aqui. Aí, isso tá chegando o Natal, lembra do presente. É bom, importante. Falou o nome da mãe, Carla. Minha mãe Carla, né? E ela tinha um negócio assim, ela é muito obstinada, né? Então, ela colocou na cabeça dela duas coisas pra mim. Ela falou, primeiro, você não vai engravidar ninguém. Como aconteceu comigo, com a sua tia, a família inteira tinha tido esses acidentes, né? E segundo, você tem que se formar na faculdade. Porque até então também ninguém na família tinha se formado na faculdade, né? Então a gente cresceu, meus pais sempre trabalharam muito para conseguir dar pra gente, né, o básico. Mas eu cresci com aquele negócio que eu precisava estudar. Tinha que estudar. Bom, vou fazer um fast forward pra frente. Minha mãe trabalhava numa empresa aqui no Brasil e ela saiu da empresa e decidiu que ela queria abrir uma empresa de intercâmbio. Olha só, empreendedorismo aí começando. Ela é muito, muito empreendedora, muito empreendedora. E aí abriu a empresa de intercâmbio, né? E fez a primeira viagem da turma para os Estados Unidos, que foi super bem sucedida, né? E ela me levou junto com a minha irmã e a gente foi junto fazer essa viagem com a turma lá, né? Tinha 12 anos. A gente não tinha dinheiro, ela abriu a empresa sem dinheiro. Ela financiou a viagem com o dinheiro da turma, sabe? E não falava nem inglês direito. É uma pessoa muito empreendedora mesmo. Só que aconteceu um fenômeno que é o seguinte. Quando a gente chega lá, no meio da viagem com a turma, foi exatamente quando o governo brasileiro mudou o câmbio do câmbio fixo para o câmbio flutuante. 98, mais ou menos, final de 98. Então, o dólar e o real era 1 para 1, fixo. E no momento que ele muda para o câmbio flutuante, vai de 1 para 2. Então, o intercâmbio em 98, que custava 3 mil reais, passou para 6 mil reais da noite para o dia e quebrou a empresa dela depois da primeira viagem. O governo brasileiro sempre ajudando a gente. Sempre. Só que aí, outra sacada dela, né? A gente tinha o visto pela empresa dela. A gente tinha conseguido o visto, porque ela tinha uma empresa aberta e tudo mais. Então, ela falou, olha, vamos ficar aqui um pouco nos Estados Unidos, vocês vão aprender inglês, estudar e tal, e eu vou me virar. E aí, ela foi trabalhar de limpar cinema, de garçonete, de atender no posto de gasolina. Teve época que minha mãe teve 3 empregos diferentes, né? E eu e minha irmã fomos estudar. E aí, enfim, meu pai foi pra lá depois também. Meu pai foi trabalhar em 2 empregos. Ele era motorista de caminhão de dia e cozinheiro à noite, no restaurante, né? Como é o nome do pai?
Renato, mesmo nome. Dona Carla e Renato, parabéns, viu? Parabéns. Tá começando a história aqui, mas parabéns. Não, a história é maravilhosa. Porque assim, quando eu falo para as pessoas assim, eu morei nos Estados Unidos 6 anos, aí todo mundo fala, nossa, então você é um privilegiado, você é família rica. Cara, meus pais trabalharam lá pra gente conseguir se manter, né? Nesses 6 anos foi um absurdo. E aí a gente volta pro Brasil em 2004 e eu tinha uma coisa que minha avó e minha mãe sempre falaram, você tem que fazer direito. E eu fui fazer direito. Fiz 1 ano de direito, odiei. E aí desisti da faculdade e foi aí que eu encontrei a TI na minha vida. Mas senão eu vou ficar aqui falando o tempo inteiro. Esse é o primeiro, essa abertura aqui da minha história. Você tá falando aqui, ó, minha esposa é uma advogada, hein? Olha que perigo, hein? Não sabia que tinha advogado na mesa. Advogada que tá migrando para TI, mas aí já não foi no primeiro ano, aí eu atuei de fato. Legal. Mas, não, muito legal. E aí, você era uma criança tranquila na sua infância ou você era mais agitado? Eu era extremamente tímido. Extremamente tímido. Era provavelmente a criança mais tímida que eu mesmo já conheci. Eu não sei porquê, eu não sei de onde saiu isso. Porque minha família, assim, a gente tinha uma relação boa dentro de casa, né? Meus pais sempre foram super ótimos pais. Eu tenho uma irmã mais nova, 4 anos mais jovem do que eu. E eu não sei porquê, eu cresci sendo muito tímido. Não conseguia sair para brincar na rua e tal. E aí isso foi minha primeira superação na vida foi essa. Eu era muito tímido, só que eu sempre tive... Tem uma coisa... Eu brinco o seguinte, tem uma coisa que eu faço bem, o resto eu faço mais ou menos, né? Desde pequeno, não sei porquê, eu tinha uma percepção de ecossistema à minha volta, de mundo, muito apurada. Então, acho que talvez por ser muito tímido, prestava muita atenção nas coisas, né? Quem tá à minha volta, detalhes, o que tá fazendo, né? Como reage, como fala, como pensa, o que acha disso. Quando a pessoa acha isso, qual que é a reação das pessoas, quando a pessoa acha outra coisa... E eu ficava mastigando aqueles dados. Já tinha um Analytics aqui funcionando. Boa. E aí, quando a gente foi para os Estados Unidos, né, que eu tinha 12 anos, a minha sacada foi o seguinte. Aqui ninguém sabe que eu sou tímido. Então não preciso ser. No Brasil todo mundo sabe que eu sou e eu não consigo mais sair dessa caixinha. Sim. Só que aqui ninguém me conhece. Eu posso ser quem eu quiser. Com 12 anos eu tive essa autorrealização. E aí, lá foi onde eu consegui me soltar mais, e aí mudou completamente a minha vida. Completamente. Porque timidez nenhuma para começar aqui, né? Não, hoje isso não existe. Eu falo isso sempre, as pessoas, não é possível, você tá mentindo. Não, é extremamente... E como que você chegou na tecnologia, então? Depois você desistiu aí do direito? Aí... Eu desisti do direito, e aí minha mãe surtou, porque imagina, lembra a promessa que eu fiz para ela, que eu ia terminar a faculdade. Ela falou, você não vai fazer direito, você vai fazer o quê? E eu não queria fazer nada. Eu queria jogar bola, jogar videogame, brincar. Brincar, não é brincar mais, mas eu queria sair com meus amigos, não queria mais estudar, né? Isso ainda lá? Não, aqui já, né? Eu voltei para fazer. A família inteira voltou exatamente para fazer faculdade. Que minha mãe falou assim: olha, se você começar a faculdade aqui, você nunca mais volta pro Brasil. Então, nós vamos voltar. E meu visto estava atrelado a ela, eu tinha que voltar e voltei. E aí fiz direito, não gostei. E eu falei, olha, agora eu preciso enrolar minha mãe. Como que eu faço para enrolar minha mãe? Eu namorava uma menina na época e o irmão dela fazia... O irmão dela estava fazendo um cursinho para fazer TI. Aí, conversando com ele, eu falei, onde você vai fazer o vestibular? Ele falou, tem uma FATEC em São Bernardo agora, né? Escola pública e tal, e eu tô fazendo um cursinho, porque, é uma escola só, uma turma só, é difícil entrar. Aí eu falei, nossa, perfeito, vou me inscrever nesse vestibular. Não vou passar e ganho mais uns 6 meses com a minha mãe. Essa história é muito boa. Aí, beleza, fui fazer o vestibular junto com o Wesley, na época, meu amigo. Ele não passou e eu passei. Eu lembro quando eu vi a lista, minha decepção. Eu não acredito que eu passei nessa faculdade. Eu não queria, eu nem sabia que era TI, eu não queria fazer, eu só queria, né, ganhar 6 meses sem faculdade, mais 6 meses sem faculdade. Falei, bom, passei, agora eu vou ter que cursar, né? E aí comecei a cursar e achei interessante. Tinha bastante coisa interessante. Não era só aquela... Eu nunca fui aquela pessoa que queria ser o cara mais técnico do mundo, ficar desenvolvendo, ficar num porão, né, de óculos, desenvolvendo, meio nerd, assim. Nunca foi. Mas eu achei na TI várias outras coisas que eu não... Eu sou uma pessoa muito lógica. Então achei na lógica ali na parte mais de programação lógica mesmo, uma coisa que eu tinha skill. Então, falei, olha, beleza, se você definir sistema é isso, eu consigo pensar dessa forma, né? E aí eu comecei a achar meu caminho.
E aí fui trabalhar com TI, procurei meu primeiro emprego e consegui meu primeiro emprego de helpdesk. Mas aí daqui a pouco a gente fala isso. Essa história é boa também. Joia. Você citou um ponto que eu tenho falado aqui em alguns episódios que eu acho bastante importante e queria que você talvez já trouxesse essa questão do quanto a lógica te ajuda ou te ajudou durante esse processo todo da sua carreira, né? Porque para mim foi um grande diferencial isso. É o que você falou, provavelmente eu era tímido, gostava de detalhes, ainda sou assim, né? E isso, para mim, fez toda a diferença na minha carreira. Estudar lógica fez toda a diferença. A lógica fez toda a diferença na minha carreira, não só em TI, Sim, em negócio. Negócio, né? Em negócio. A capacidade, eu acho, de uma das competências que deveriam ser mais valorizadas de qualquer executivo é a capacidade de pensar logicamente, objetivamente, de conseguir tirar o racional do sentimento, né, na hora de uma conversa e você conseguir tomar decisão baseado naquilo que está na sua frente. Sim. A gente ainda tem muito nas empresas, né, uma cultura de pensar empiricamente, de pensar porque na experiência, decisão como foi, do feeling, né? Como sempre foi. Olha para trás no retrovisor, né? Não necessariamente para frente. E não olha pro dado. E quantas vezes a gente já viu isso? Chega numa reunião, você mostra o dado, a pessoa fala, não, eu tô vendo um dado, mas eu não acredito. Mas como você não acredita? Eu tô te mostrando a verdade. Não, porque eu não acho que é isso. Mas não tem espaço aqui para achar. Porque o dado tá falando isso. Óbvio que a gente tem que ter espaço para você ter criatividade, intuição e tudo mais. Mas levando em consideração a realidade. Sim. Então, acho que ter a lógica, né, como algo que norteou ali minha vida, minha carreira, me ajudou muito na TI. Porque como eu não era técnico, esse eu vou contar daqui a pouco, minha carreira foi muito... Ela cresceu muito rápido. E eu não tinha conhecimento técnico suficiente para sustentar aquela carreira naquele momento. Mas eu acho que esse pensamento lógico me ajudou muito para entender como as coisas funcionavam, pelo menos de uma forma mais básica. Eu até falo que lógica devia ser uma cadeira que se ensina pelo menos no ensino médio. Sim, com pelo certeza. menos. Com certeza. Se não for antes. Eu acho também. Aí, turma da educação. Tem oportunidade aí. É isso aí. Com certeza. Mas vamos falar assim do seu começo ali de carreira, como que você começou o estágio? A história é ótima também. Todas as histórias são muito boas, né? Comecei a procurar um primeiro emprego, né? Eu não sabia nem o que TI faz. Não sei. Estava na faculdade há 2, 3 meses, falei, não sei. E aí comecei a procurar empregos de entrada. E aí achei uma posição de helpdesk, primeiro nível. Pra ganhar R$1.000. E na época, meu sonho era ganhar R$1.200. Lá para os lados de São Bernardo também? Finalzinho de São Bernardo, começo no finalzinho da Anchieta ali, na Alcatel, na época. Sim. Um prédio gigante que tem ali na Anchieta. Sim. Que na época era a maior empresa de telecom do mundo, a Alcatel, uma francesa, né? E meu sonho era ganhar R$1.200. Eu pensava assim, se eu ganhar R$1.200, eu consigo fazer tudo na minha vida. Dá para pagar a prestação do carro, dá para pagar a gasolina, dá para pagar o seguro, dá para sair de final de semana. O que mais que um jovem quer? Nada. Né? E aí eu achei uma posição de helpdesk para atender Espanha e Portugal, trabalhar aqui meio de madrugada, assim, para ganhar R$1.000. Falei, tá bom, vamos lá. Né? E comecei a trabalhar lá. Depois que eu estava lá 3, 4 meses, logo que eu entrei, a Alcatel comprou a Lucent, que era uma empresa de telecom americana, um spin-off da AT&T na época. Né? E aí começaram a fazer o processo de integração. E tinha uma operação de back-office de TI que ficava em Chicago, da Lucent, que era mega caro, né, em dólar. Sim. E logo, primeira fase da integração, tem que trazer isso para o Brasil, que é muito mais barato. E aí eu lembro que o meu gerente, que era um francês, mandou um e-mail para todo mundo da área, perguntando assim, quem aqui fala inglês fluente e tem visto para os Estados Unidos? Só isso. Eu tinha 3 meses de empresa. Aí eu respondi, eu. Bom, passaram, sei lá, 2 semanas e aí ele me chamou para conversar. Falou, olha, só tem você aqui na área que tem visto em inglês. Quem tem inglês não tem visto e quem tem visto não tem inglês. Né? Então, a gente precisa que você vá lá para Chicago e faça um treinamento lá das operações e traga aqui para a galera, porque a gente vai criar uma célula aqui para atender aquela operação. 3 meses de empresa, não sabia nada. Como a ignorância é uma benção, eu falei, beleza, vamos lá, né? Vamos para Chicago. E aí, fui para Chicago, fiquei lá 2 semanas sendo treinado pelo pessoal lá da operação deles lá. Voltei pro Brasil, criaram um time novo, eu treinei a galera, deu tudo certo no treinamento.
E a gente começou a operação no Brasil. E aí eu lembro que eu encontrei o gerente no banheiro, que era o francês, né? Logo depois que eu voltei, comecei a treinar a galera, ele falou, Renato, como está o projeto? Aí eu falei, Jacques, tá tudo bem, tá funcionando bem. Oh, mas não tem problema? Eu falei, não tem problema. Projeto sem problema não tem graça, Renato. E foi tudo bem mesmo, deu super certo o projeto. E aí eu não voltei para o Helpdesk. Ele falou, agora você vai trabalhar com projetos. Você vai fazer só isso agora. Então já saí do Helpdesk, com 4 meses de empresa. Em seguida tinha um outro projeto, que você vai lembrar disso, poucas pessoas vão lembrar, mas a gente lembra. Que a Alcatel, o e-mail da Alcatel era Notes, sim, da IBM, lembra? Lotus Notes. E o da Lucent já era Exchange. Então a gente ia migrar tudo para o Exchange. Aí o Jacques falou, olha, eu preciso de alguém aqui para cuidar da migração na América Latina e vai ser você. Eu não entendia nada de e-mail também. Você vai lá para Dallas, que é onde fica lá a galera, o time de especialista em e-mail, você vai aprender lá, vai voltar e vai migrar a América Latina inteira. E fiz o segundo projeto e deu tudo certo também o segundo projeto. Né? E aí eu já era uma pessoa experiente, já tinha, sei lá, uns 10 meses de carreira já. E tinha acho que 20 para 21 anos, estava fazendo 21 anos. Quando eu termino esse projeto do Exchange, o Jacques me chama e fala assim, Renato, você prefere uma carreira mais técnica ou gestão? 20 anos atrás ele já fez essa pergunta. Né? Aí eu acho que até pela minha falta de bagagem técnica, eu falei, não, eu prefiro gestão. Não quero ser o cara que vai ficar escovando bits, não. Ele falou, tá bom. Aí passou um mês, eu fiz um processo seletivo para ser coordenador de alguma coisa de TI, de alguma área de TI no Einstein. 2000 e pouquinho isso. E passei. Me fizeram uma proposta. E eu cheguei no Jacques e falei, olha, eu vou embora, recebi uma proposta aqui e tal. Aí ele falou, não, você não vai embora, porque eu tô conversando lá com os gringos e vai ter uma posição aqui que eles vão criar para você. Eu não sabia o que era, mas acreditei nele. Falei, tá, eu vou ficar. Então, tô aqui, tô gostando, né? Tô viajando bastante, tá ótimo. Bom, moral da história, resumindo. 2 meses depois, ele vai para Angola para fazer um projeto, ser diretor de programa lá pela Alcatel Angola. Logo depois da Guerra Civil, a Angola começou a reconstruir e contratar a Alcatel para fazer o telecom deles. E, em conversa lá com os americanos e com os franceses, eles pedem para que eu fique no lugar dele. Mesmo tendo 21 anos, 1 ano de empresa, sendo o mais jovem, o quarto mais jovem numa equipe de 40. Porque, principalmente americano, né? O cara não quer nem saber a sua idade, de onde você vem. Não, você faz o trabalho, então show. Você entregou o que precisa ser entregue. Aí, não me enche o saco. Só não me atrapalha, isso. Não é? Então, eu tinha ido para lá 2 vezes, os caras já me confiavam em mim, falaram, meu, esse menino fala inglês, conhece a nossa cultura e os projetos que a gente deu, ele resolveu. Aí os índios não estão me enchendo o saco lá no Brasil porque ele está ajudando, então bota ele lá para... E aí me promoveram. Então eu virei gerente com 21 anos. Super rápido. E aí começaram os próximos desafios, né? Liderança. Exatamente, né? Exatamente. Fazer gestão de pessoas não é. Talvez seja o mais difícil, pessoas né? Mais velhas. Principalmente pessoas mais velhas, com mais experiência. Muito jovem, né? Exatamente isso. Imagino mas eu preciso perguntar uma coisa. Você voltou para sua mãe depois e falou, entendeu? Mas por que eu não fiz direito? Não, nunca fiz isso. Porque minha família é interessante, né? Porque aí depois eu devo ter comentado isso em algum momento, que eu lembro que minha avó e ela falaram, a gente nunca falou pra você fazer direito. Foi você que quis. Eu falei, entendi. Então desculpa, eu entendi errado. Foi alguma coisa com 5 anos lá que você falou. Não, então tá bom, foi eu que quis, vocês nunca falaram isso. A decisão foi sua. Não, corre o risco de alguém falar assim, não, a gente falou pra você fazer. Tem, Renato. É assim que funciona lá. Muito bom. Que legal. Mas ainda assim, aí seguindo na sua carreira, gestor... cedo, né? Muito cedo, muito cedo. Aí você continuou na empresa por mais quanto tempo? Fiquei 6 anos. 6 anos. Foi assim, a grande escola da minha carreira ali, porque eu assumi muita responsabilidade muito cedo e de novo, né? Os gringos, principalmente americano, e eu tive uma boa jornada com os franceses também, muito boa. Eles não se preocuparam com isso, com a minha idade. Eles foram me dando mais responsabilidade. E eu fui dando conta e dando mais responsabilidade. Eu era um recurso barato. Sim. Muito barato. Eu lembro que quando eu saí de lá, eu estava responsável pela TI da América Latina. 18 países, 21 sites, respondendo para o CIO global da empresa na época. Com pouca idade ainda, né? Com 25 anos, eu acho, sei lá. 26. Porque tinha eu
eu tava no Brasil cuidando da América do Sul e tinha um mexicano cuidando da América Central e México. E aí eles queriam consolidar. O cara ganhava, sei lá, 2 vezes mais do que eu. Tava na empresa há 30 anos, era um diretorzão, e eu era um menino lá, um gerente que tinha saído do helpdesk e ganhava pouco. Então, eles pensam com essa cabeça também. Sim. O cara dá conta, fala inglês direitinho e é barato. Sim, meu resultado é maior. Né? Bota tudo no caminhão ali. E aí eu fui assumindo muita responsabilidade. Então, quando eu saí de lá, não cuidava só de... Quando eu assumi essa posição lá atrás, era infra, né? Vamos falar. Eu comecei com infra, era gerente de infra. Uhum. E aí eu fui assumindo. Assumi sistemas, infrasistemas no Brasil, depois da América do Sul, depois da América Latina. E saí de lá, cuidava da América Latina. Então foi a grande escola da minha vida. De política, de parte técnica, de gestão. E lidar com muitas culturas diferentes, né? Porque você falou francês, americano. Porque o francês, eu nunca trabalhei com francês, mas imagino que seja um pouco diferente. O americano é muito. Não, é totalmente contrário. Né? Então. Francês trabalhei e com italiano, né? Então, além de não se gostarem, a cultura é completamente diferente. Aí depois trabalhar com os países aqui da América do Sul também, né? Por mais que eles falem a mesma língua ali, eles são bem diferentes. Totalmente diferentes, né? Então conta um pouquinho para o pessoal todo, como é que é essa experiência de viver isso? E assim, tão jovem também, né? Quer dizer, assim, transitar em diferentes ser um culturas. líder novo e ter essa experiência de falar várias línguas, porque você tem que ali tentar acertar, né? Não é muito fácil você chegar lá nos países e falar assim, não, eu vou aqui e vou falar inglês que é para deixar todo mundo mesmo. Não, né? A gente sabe que isso o pessoal muito não aceita, né? Numa época que não tinha Teams, não tinha videoconferência na empresa, era tudo áudio. Sim. Eu lembro que logo que eu assumi o lugar do Jacques, a minha chefe era uma francesa. Ficava em Estrasburgo. Chamava André Wolf. Uhum. Cara, eu sofria pra entender o que ela falava, porque o inglês dela não era tão bom. E eu não falava francês. E no telefone ainda no parece telefone, tudo fica pior, era né? tudo telefone, E aí, eu comecei a lidar com ela, muito inexperiente. Essa história também é muito boa. E aí eu lembro que a gente estava com uma das células de atendimento lá que a gente tinha, chamava Worldwide Help Desk. A gente atendia o mundo inteiro. Então, toda vez que o Help Desk, o horário comercial de algum país fechava, transbordava pra gente em inglês. Então, no Brasil, a gente atendia em inglês o transbordo do mundo inteiro. E a operação estava ruim. Os indicadores estavam ruins, a gente estava com pouca resolutividade, todos esses indicadores de operação. Uhum. E ela estava batendo, pesado. Cara, acabei de chegar, não sei nem o que está acontecendo, né? Uhum. E aí, ela tinha um cara no time dela que era muito experiente. Aí eu cometi o erro, eu era muito jovem, né? E eu tinha um coordenador meu, que era o Alan, e eu tava tentando ali criar com ele um plano, o que a gente faz para melhorar isso. E aí eu cheguei para ela e falei assim, olha, eu acho que seria legal o Alan conversar com o Batiste, que era o cara do time dela, pro Batiste falar pro Alan algumas coisas pra gente melhorar aqui a operação. Ela falou assim, quem tem que falar pro Alan o que ele tem que fazer é você, não é o Batiste. Você que é o chefe dele. Se você não sabe fazer isso, me avisa. Beleza. Aí eu dormi com esse barulho, né? Alguns dias depois, o cara de RH do Brasil me chama e fala assim, olha, André Wolf ligou e pediu para mandar você embora e contratar alguém mais velho, mais experiente. Imagina, 21 anos. Uhum. Eu falei, mas e aí? Ele falou, olha, vou ganhar tempo. Vou falar para ela que o Brasil é meio complexo, processo burocrático, vou começar a procurar. E, meu filho, entrega alguma coisa, se vira. Corre. Aí eu fiquei uns 2 meses que eu não ia para casa praticamente. Ficava lá de final de semana, de madrugada, feriado, dormia no carro. Porque eu tinha que aprender rápido. Como que eu diminuo a curva de aprendizado aqui? Sim. Então eu tinha que aprender. Investindo em horas. Eu lembro que teve feriado assim prolongado, quinta, sexta, sábado, domingo, eu ficava uns 4 dias lá na empresa sozinho. Eu e a galera do Helpdesk, do Worldwide Helpdesk, essa célula, né? Que virava à noite e tal. E aí eu comia, eu lembro que eu ia lá na lanchonete, lá pegava um queijo quente, ia pro carro, comia e dormia um pouco. Aí voltava e vamos de novo. E aí eu comecei a aprender as coisas, como funcionava, por que o indicador estava ruim, como que fazia para melhorar, sozinho, me virando. E criar planos para resolver. 2 meses depois, o indicador melhorou muito. E aí eu acho que ela achou estranho, achou que eu estava manipulando o resultado, alguma coisa, né? E mandou 2 pessoas do time dela para ir me visitar em São Paulo. Para ver a operação, conhecer as pessoas, E as pessoas saíram de lá super impressionadas, porque a gente estava fazendo um trabalho direitinho, não tinha nada, não tinha nenhuma fraude no número. A gente tinha treinado a galera melhor, tinha mudado escala, tinha mudado gente, tinha feito coisas que tem que fazer de gestão para melhorar o resultado. Mais ferramenta, mais treinamento. Tudo. Aí, eu lembro que teve um outro, logo que eles foram embora, acho que numa quinta e sexta era feriado. Não fui para casa. A gente foi jantar, os franceses foram jantar, foram para o aeroporto e eu fui para o escritório de novo.
Era véspera de feriado, sei lá, 2 da manhã eu tava lá trabalhando normal, né? E fiquei lá de novo, final de semana. E fui pra casa no domingo, eu acho. Quando eu chego, nessa época também, isso aí é antes do BlackBerry, gente. Certo? Isso é antes do BlackBerry, 2006, 2007. Então não tinha e-mail no celular. Não tava lançando o iPhone ainda. Não tinha lançar o iPhone. Não tinha smartphone. Então, fui pra casa e fiquei sem o e-mail no domingo, segunda. Acho que o feriado era segunda. E aí fui pra casa domingo, segunda não trabalhei, voltei terça. Quando eu volto terça de manhã pro escritório, tem um e-mail dela. Falou, eu quero que você venha aqui na França pra gente se conhecer. Aí eu fiquei feliz. Fui contar pra alguém. Falei assim, olha, ela me chamou pra falar, claro, ela quer te mandar embora pessoalmente, né? Pelo menos isso. Nossa, mandar embora pessoalmente lá na França. Que caro, bom, né? Mas olha só, de novo, muito inocente, inexperiente. Fui pra França, eu cheguei lá no sábado de manhã. Aí eu falei, olha, eu não vou gastar €1, porque se a mulher me mandar embora segunda-feira, eu não tenho emprego. Então eu fiquei tipo, meio que no hotel, assim, no final de semana não fiz nada, né? E aí fui pro escritório, me encontrei com ela na segunda, me encontrei na terça, me encontrei na quarta. Aí na quarta, ela falou, olha, o seu resultado é muito bom, te conheci aqui, gostei muito de você realmente inspira pessoas, deu todo um feedback lá positivo, falou assim, e não só não vou te mandar embora, como vou te promover. E aí me deu um bônus, me deu um mérito, me deu não sei o quê. Que legal. E aí a minha história com ela deslanchou. E eu acho que só para voltar no seu ponto, né, de lidar com pessoas diferentes, culturas diferentes. Uma coisa que eu acho que é muito importante na vida é conexão. Como que você faz para você se conectar com as pessoas? Tem que ter um esforço da nossa parte. Sim. Eu podia ter entendido aquele feedback lá do diretor-geral e falar, tá bom, essa mulher é chata mesmo, eu nem mal entendo o que ela fala, não fala inglês direito, então eu vou embora. Né? Dar um pitchzinho. Vou eu sair daqui, vou sair. Né? Mas e isso aconteceu várias vezes na minha vida, de parar e pensar, por que eu não estou conseguindo me conectar com essa pessoa? Porque ela tem esses traços aqui que são ruins. O que eu posso fazer para ir na direção dela? E acho que quase todas as vezes na minha vida que eu dei um passo em direção à pessoa, ela deu um passo em minha direção. Então, acho que conexão... Eu tive chefe, nesse tempo de Alcatel, eu tive franceses, tive chefe americano, tive chefe brasileiro, tive chefe indiano e tive uma chefe canadense. Nesses 6 anos. Porque lembra dessa época também de TI, né? Que era linha pontilhada para um lado, linha fixa para o outro. Então, você tinha 2, 3 chefes ao mesmo tempo. Provavelmente empresa global. E todas as relações que eu consegui criar uma conexão, elas acabaram fluindo profissionalmente. Então, acho que a gente tem que fazer esse esforço na vida, continuar fazendo esforços para a gente conseguir se conectar com as pessoas genuinamente. Nada substitui isso ainda. Você falou, sem dúvida esse talvez seja um dos pontos mais importantes, né? A gente falou até na gravação do episódio anterior aqui, que nós estávamos aqui 1 hora antes, né? Falando da necessidade realmente dessa conexão entre pessoas. Mas um outro ponto importante aí nessa história, que fica recado, né? Que a gente já deu aqui, outras pessoas deram, é que a sorte vem com esforço e entrega, né? Muito. Nada substitui o resultado. Né? Então, a gente discutiu muito isso, né? Que as pessoas falam, eu tive sorte. Talvez você tenha tido a primeira sorte de ter encontrado uma empresa global que te propiciou as possibilidades. Mas as possibilidades estão lá para quem quer pegar. Isso. E para pegar, exige um nível de esforço. Muito. Né? Um nível de aprendizado. Um nível que normalmente passa das horas padrão, né? As pessoas talvez não tenham ainda, principalmente os mais jovens, visto isso ainda, né? De que o esforço inicial, ele é adicional. Ele é adicional para que você possa suprir as necessidades, porque ninguém é completo, né? Exato. Não, claro. E assim, eu nunca falo assim, essa é a minha recomendação. Cada um faz o que quiser. Mas eu fiquei sem férias de 2006 a 2014. Eu fiquei 9 anos sem férias. Porque era um momento da minha carreira que eu precisava acelerar muito e precisava aprender muito. E aí ele foi a minha decisão do meu sacrifício. Eu não estou falando que alguém tem que fazer igual. Sim. Mas quando alguém fala assim, você teve sorte, eu falo, beleza, você está com tempo? Vamos falar das horas não dormidas. Vamos falar das horas não dormidas, né? Exatamente. Claro, eu acredito muito em Deus. Então acho que Deus dá oportunidade, ele dá alguns skills, algumas habilidades pra gente. E aí cabe a você entender onde aquele skill vai ser melhor explorado. E aí correr atrás. Né? Então acho que sorte tem um pedaço sim de você cair num lugar e falar, nossa, aqui tem uma oportunidade. Mas tem um pedação disso que é o que você faz com isso. Tem que ficar de olho, porque oportunidades surgem em todos os lugares, né?
E falando de Deus, né? Não falam, né, que Deus ajuda quem cedo madruga? É isso daí. Não é mesmo? Isso aí. No seu caso, você nem cedo madruga, você virou. Quem não dorme, né? Mas, e pra sair de lá, qual foi ali como fazer esse shift aí? Eu tava muito feliz, eu amava aquele lugar, não queria sair. Mas, como qualquer pessoa que começa num cargo muito júnior na empresa, o salário ele nunca acompanha aquilo que o mercado está fazendo. Sim. Porque não chega. A empresa tira... E eu acho que tá certo. Porque não tem... é uma oportunidade que a empresa está dando para uma pessoa que não tem experiência. Ela não tinha que me pagar como um gerente de 10 anos de carreira, porque eu não tinha isso. Mas, por outro lado, tem que ter algum nível de equilíbrio para chegar perto. Então, eu provavelmente ganhava, sei lá, 60% da faixa de um gerente na época, ainda, depois de 6 anos. 70% da faixa. Né? Eu tava muito atrás. E aí, como eu tinha trabalhado nesse processo de integração, de fusão, né, da Alcatel e da Lucent lá atrás, eu tinha experiência com isso. E a TAM estava prestes a se juntar com a LAN. Né? E alguém me indicou lá como alguém que tinha experiência nesse processo. E aí me procuraram e fizeram uma proposta muito legal para eu cuidar da parte da integração, da parte da TI. Esse é um dos pontos de contato ali na integração. E fui para lá. Que ano que foi isso? Finalzinho de 2011. 2011. A fusão aconteceu, acho que em fevereiro de 12. Eu cheguei 2 meses antes. Na TAM. Pra lá você foi como? Era como tipo gerente júnior, coordenador sênior. Tinha outros níveis de cargo lá na época. Mas para a área de tecnologia TI mesmo. TI, para cuidar da integração com a LAN. E aí eu falava espanhol. Então, de novo, o idioma me ajudou muito na minha carreira. Muito. Né? E aí foi isso. Aí fiquei 2 anos, fui para o Chile. No segundo ano fui para o Chile 49 vezes. Nossa. Fui para Miami acho que 15 vezes, para o Peru 13 vezes. Viajava toda semana. E a gente conseguiu $20 milhões de saving no primeiro ano. Só na TI. Você estava na TI mesmo, tem certeza? Você não estava lá com... Na TI, comissário, né? Comissário de bordo. E foi uma experiência maravilhosa, porque aí era outro contexto, né? Empresa brasileira. Sim. 2011 ainda, as empresas brasileiras não tinham o nível de governança que uma empresa global tinha, nem de longe. Então era outra coisa, outro bicho completamente diferente. E uma fusão entre empresas latinas também, que é outro negócio. Não tem nada a ver com uma empresa americana e francesa. Sim. Nada a ver. Então, para mim, foi uma escola. E aí, no segundo ano, já as coisas mais organizadas, né, eles me fizeram uma proposta para ir para o Chile. Olha, o headquarter da TI vai ser no Chile. A headquarter da empresa é no Chile. E se você quiser algum cargo de gestão, você vai ter que estar no Chile. No processo de fusão, quando você é o líder na integração, você se desgasta com todo mundo. Sim. Porque eu chegava assim e falava, olha, Brasil, o data center do Chile é mais caro, então nós vamos migrar tudo para lá. Aí todo mundo no Brasil me odiava. Sim. Aí eu chegava no Chile e falava, gente, olha só, o helpdesk no Brasil é mais barato, então nós vamos levar tudo pro Brasil. Aí todo mundo no Chile me odiava. Então depois de 2 anos eu estava muito desgastado. Então vamos matar o Oracle aqui, vamos levar para o SAP, vamos matar o data center daqui, da IBM, vamos levar para H. E aí estava muito desgastado, eu estava cansado dessa relação e as pessoas também. E eu falei, acho que não vai rolar. Deu ir pro Chile. E ele estava cansado de ir pro Chile também. Né? Essa é a verdade. E aí eu fiz um combinado com eles. Olha, eu vou procurar alguma coisa aqui no Brasil, porque eu não estou afim de mudar. Se até o final do ano não aparecer nada, a gente senta de novo e vê se essa possibilidade existe de ir pro Chile. Eles gostaram da ideia. Falaram, beleza, a gente vai te dar esse tempo aí. E aí eu fui pro mercado. E rapidamente apareceu uma posição na S Brasil, como gerente de infra, das 5 empresas que a S cuidava no Brasil. Que era a S Tietê, Uruguaiana, a S Serviços, a S Sul e a Eletropaulo. E aí a gente conversou e foi um processo legal e eu aceitei. Business completamente diferentes, né? Então, uma coisa que eu não comentei aqui, né? Quando eu estava na Alcatel lá, eu queria ficar bastante tempo. Só que eu pensei assim, se eu não ficar, eu não quero repetir setor. Porque eu só sei disso, só sei de telecom. Eu quero saber de outras coisas. Eu não quero ser aquela pessoa que fica, esse cara que é executivo de TI de telecom. Eu queria abrir, né? E aí fui para a TAM, aviação. Eu falei, olha, tá bom. Se eu puder, eu não quero repetir setor de novo. E aí fui indo. Até hoje eu não repeti setor. Então fui de telecom para aviação, aviação energia, energia saneamento, saneamento saúde. E aí foi legal. E essa é uma boa dica, tá? Porque eu fiz a minha carreira basicamente na indústria farma, né? Se somar todos os anos ali, já dá mais de 30 de indústria farma.
O que é bacana, Super. mas você recebe esse rótulo. É. Né? Eu tive 2 escapadas, né? Uma delas acabou sendo muito curta por causa da empresa. Entrei num momento na Varig Logística para reajustar ela para que ela sobrevivesse, mas infelizmente aí motivos políticos, etc. Foi assunto de revista Veja, foi um negócio extremamente complicado, mas foi um business muito interessante, só que foi 1 ano. E aí depois eu fui para a construção civil, que eu estava comentando com você, né? Que foi para a Gafisa, que era Gafisa, Alphaville, Tenda, Cipesa, um baita conglomerado, e eu fiquei ali quase 3 anos. Né? Mas aquele rótulo fica. Né? O rótulo lá de, não, você conhece a farmacêutica muito bem, o que não é ruim, por um lado. Né? De novo, tudo na vida eu falo que é uma balança. Né? Você tem um lado positivo e um lado negativo. Né? Então, o lado positivo é assim, farma, o mundo farma, os gestores de tecnologia todos me conhecem. Né? Agora, quando você chega para o outro lado, você fala assim, realmente podia ter tido ali essas possibilidades de trabalhar. Então, é um negócio interessante para o pessoal, os mais jovens entenderem. Talvez seja e é o que você falou, tem ponto bacana. positivo dos 2 lados, e negativo também. Né? Porque eu já tive processo de alguém falar assim, mas você é especialista em que segmento? Eu falo, nenhum, sou especialista em transformação de negócio. Mas aí você não vai conseguir... Vai ter a curva de aprendizado, claro. Tem o primeiro período que é um pouco mais longo, justamente exato. por estar vivendo um mercado novo. Mas você traz também insights de outro setor que talvez ninguém vai pensar de aplicar naquele setor. Né? Se a empresa tem um tempo para adquirir, aguardar essa curva de aprendizado, né? Porque não adianta, cada setor tem alguma especificidade. Super. Regulação. Né? Regulação, negócio, por exemplo, completamente diferente de uma AS para a Telecom, por exemplo. Exatamente. Qual que é o aperto que a agência dá? Então, Telecom, eu cheguei no Telecom quando estava acontecendo a transformação de Telecom no Brasil. Que a agência tinha liberado um pouco a regulação, estava um movimento muito forte, né? Na época a Oi estava crescendo muito, outro cenário. Eu cheguei na aviação também, um setor super regulado, mas também com uma regulação que deixa as empresas trabalharem. Já a energia não, bem apertada a regulação. Então você vai, saneamento, você não tinha nenhum marco do saneamento que não estava na BRK ainda. Então são setores, mas é legal, porque depois você consegue falar dos negócios, né? Sim. E é isso, aí fui para a S e aí eu cuidava da infra durante das 5 empresas e aí a gente começou a fazer um processo de transformação e aí eu virei o CTO das 5 empresas e logo depois quando a S solta o controle da Eletropaulo, eu viro o CIO da Eletropaulo. E aí onde... foi também o próximo passo da minha carreira, que é o que eu queria. Quando eu estava na Alcatel, com 21, e era gerente de infra, eu fui conversar com o diretor na época. E aquele papo de jovem, né, garoto, falei assim, olha, meu sonho era um dia sentar na sua cadeira, queria que você me desse algumas dicas para isso. E aí ele falou assim para mim, olha, eu acho que você nunca vai chegar, porque você é um cara de infra, e vocês de infra só pensam em bits, bytes, link, servidor... Vocês não levantam a cadeira para entender o que o negócio precisa. Então, acho que não vai rolar. Fiquei puto com ele, claro. Mas, por outro lado, eu falei assim, olha, eu vou ser o cara de TI mais voltado para o negócio na história da humanidade. Coloquei aquilo na cabeça. Eu preciso ser um cara de TI voltado para o negócio. E aí, aquilo, acho que norteou muito a minha carreira. Até hoje, eu me considero uma pessoa muito de negócio. Mais de negócio do que de TI. E aí comecei a ser um cara de infra muito voltado para o negócio, que não existia isso. Infra falava com sistemas falavam com negócio. Sim. Eu lembro que eu chegava na empresa e falava assim pro meu time de infra, assim, quais são os contatos de vocês do negócio? Não conhecia ninguém. Sim. Não, a gente vai pro negócio. Vai fazer o quê no negócio? A gente vai conversar com o negócio. Mas sobre o quê? Sobre as coisas que a gente faz. Mas a gente faz uma coisa para eles? A gente faz tudo para eles. Tudo. E aí mudou a mentalidade. Então, quando eu virei diretor lá aí eu fiquei com isso na cabeça. Por isso que eu não tirei férias durante 9 anos. Eu falei, cara, eu virei gerente com 21. Se eu nunca virar diretor, eu vou ser um fracasso. É outra pressão, né? Não devia ter... Pelo lado positivo, eu falei, nossa, olha que jovem. Pelo outro, eu me impus uma pressão que não precisava. Mas eu falei, agora eu preciso fazer isso dar certo. E aí fui atrás, comecei a me preparar e mudar a cabeça e entregas, né? Entregas que poderiam justificar aquilo. E aí, então, eu virei diretor de TI com 29, lá na Eletropaulo. E aí, muito voltado para o negócio. Então, de novo, muito jovem, né? Muito jovem. Fui o diretor, fui o gerente na Alcatel mais jovem na história da empresa, com 80 funcionários, e fui o diretor na Eletropaulo mais jovem na história, e eu era 15 anos mais jovem que o segundo diretor mais jovem. Legal. Então, super legal. Você falou dessa parte de helpdesk lá, que foi o seu primeiro trabalho, né, dos projetos, dos indicadores. Depois você falou desse outro passo de infraestrutura.
depois a questão de trabalhar no modelo de integração entre as companhias aéreas. E na ES, qual foi o grande case ali de... A gente teve alguns cases interessantes, né? Na ES foi onde a gente começou a trabalhar com Analytics de verdade. Foi comecinho do Analytics, né? 2015, 10 anos atrás, mais ou menos, que tava... E a gente tinha um problema na Eletropaulo de despacho de ordem de serviço para a equipe de campo. Então, você pega o telefone e fala assim, olha, eu estou sem energia. Aí o que acontecia? O despachador lá no escritório, ele olhava para o mapa e via a geolocalização das turmas de serviço. Falou, olha, tem uma turma aqui perto da casa da Maria, despacha para eles. Essa era a inteligência. Ou seja, eu não sei se essa turma está fazendo uma outra atividade. Eu não sei quanto tempo falta para terminar essa atividade. Eu não sei se tá no fim do turno desses caras. Eu não sei se o carro tem gasolina para chegar. Eu não sabia nada. E aí a gente criou um sistema de analytics, de despacho automático, que olhava para 23 variáveis antes de despachar a ordem. Uma delas era o seguinte, tem 2 turmas aqui perto da casa da Maria. Uma está mais próxima que a outra. Primeira coisa, olha no Waze. Talvez essa esteja mais perto, só que tem mais trânsito. Vai demorar mais para chegar. Sim. Então eu olhava no Waze. Não, então essa aqui está mais perto. Segundo, elas têm alguma atividade em andamento? Essa aqui tem uma atividade. Então não adianta mandar o cara que está trabalhando em outra coisa. Ele vai demorar mais tempo para chegar. Então manda para essa outra turma. Terceira coisa, o carro tem combustível? Eu olhava lá, tinha um medidor automático. Tem combustível suficiente para chegar. O turno desses caras está terminando? Está terminando. Quanto que é a hora extra versus o tempo adicional de outra turma chegar primeiro? E foi indo. E a gente criou um sistema muito legal que reduziu o custo e diminuiu muito o tempo de reparo, né? A gente tinha números assim... Que, na época, tem 2 indicadores no setor de energia que são muito importantes, que é o DEC e FEC. O DEC é a duração média que os clientes ficam sem energia no ano. E o FEC é a frequência que falta energia para esses clientes, né? E a gente tinha metas que a agência regulava e a gente estava muito acima da meta. O FEC era o dobro e o DEC era quase o dobro. E a gente conseguiu reduzir muitas horas de falta de energia com isso. Conseguimos reduzir também com outro tipo de manutenção a frequência. E chegava ao ponto de calcular o seguinte, tem 50 mil residências aqui sem energia. Tem uma outra região aqui que tem só 5 mil residências, mas tem 3 indústrias. Onde que a multa é maior? Aqui. Então, beleza. Então, vamos atender aqui primeiro. São os detalhes que a gente não entende quando a gente vê que tem um monte de gente sem energia. Por que voltou lá primeiro? Né? Então, a gente foi a primeira solução de analytics que eu implementei na minha carreira. E uma coisa muito voltada para o negócio. Eu sempre brinco sobre isso. Né? Eu lembro quando eu fiz um processo seletivo uma vez, aí o pessoal falou assim, não, mas tudo bem, né? Mas se for falar de B2C, então a gente tem que falar de TAM. Eu falei, não, eu gostaria de falar de Eletropaulo. Mas por quê? Porque a TAM, o cara escolhe se ele quer TAM, se ele quer Gol, se ele quer azul. Eletropaulo, o cara não tem opção. Então, você encantar um cliente que é obrigado a te contratar é muito mais complexo. Sim. Então, acho que são cases assim, bem interessantes. Então, na Eletropaulo foi um pouco disso. Da gente trazer algumas soluções tecnológicas assim, que não tinha na época e conseguir melhorar muito a operação. Legal, bacana. Que legal. Você ficou quanto tempo? Fiquei 5 anos também. 5 anos. Bastante tempo. Bastante né? tempo. Aí depois o próximo shift? Foi para BRK Ambiental, saneamento, né? E aí, minha participação ali, a BRK Ambiental era uma empresa que tinha sido comprada pela Brookfield, da Odebrecht, né? Então, tinha muita coisa ali para fazer do ponto de vista de governança, de melhorar a senioridade dos times, melhorar a estrutura. Então, eu fiz um processo ali de 1 ano de estruturação da área, mas eu recebi uma proposta da Odontoprev no meio do caminho, que eu não... Logo que a primeira ligação que eu recebi, eu falei, olha, eu não vou. Eu acabei de chegar aqui na BRK, tô super bem, tô feliz, não vou. Mas eles foram insistentes. E aí eu tava com vontade, né? Porque eu tava 5 anos em energia e mais 1 ano em saneamento. Eu tava com vontade de voltar para um setor onde eu tivesse mais contato com o consumidor, não com o cliente. Porque ali, de novo, saneamento e energia, você não tem distribuição de energia, você não tem opção. Você é obrigado a contratar a concessionária que está atendendo a sua região. Eu queria voltar para um negócio onde o cliente me escolhesse pelo que eu estava fazendo. Porque a TI pode influenciar mais, na minha opinião. Eu queria que a TI tivesse
esse compromisso. Por que o cara comprou o nosso plano? Porque o aplicativo é melhor, porque a experiência é melhor, porque a usabilidade é melhor. Por que o dentista está feliz com a gente? Porque a TI entrega uma solução que os públicos estejam contentes. Eu queria voltar para isso, e aí eu achei na Odontoprev ali uma oportunidade legal para trabalhar num setor que eu não tinha trabalhado ainda, né? E ter contato direto ali com o cliente consumidor. E aí, essa chegada no Odontoprev, né? Um passarinho aqui que está aqui com a gente aqui por volta, né? Falou sobre que você gosta muito dessa parte de ESG, etc. E lá você está fazendo, pelo que a gente entendeu aqui, vários chapéus, né? Como é que tá administrar primeiro esses chapéus diferentes? A diretoria se chama TI, Marketing, Inovação, Projetos e Sustentabilidade, né? E aí todo mundo me pergunta isso, mas e aí, como você lida com isso? O que você gosta mais, né? Minha resposta é sempre a mesma. TI me dá mais preocupação, marketing me dá mais trabalho e sustentabilidade me dá mais prazer. Então é assim que funciona a minha cabeça. E o que aconteceu lá foi o seguinte, foi uma sacada muito legal da nossa diretora de RH. O mundo moderno do marketing, ele é muito digital. Sem dúvida nenhuma. Muito ligado à tecnologia. Totalmente. Então você fala hoje de redes sociais, você fala de mídias digitais, você fala de influenciadores, você fala de programas, campanhas, podcasts, materiais digitais, campanhas digitais. O out of home, a parte tradicional, né, é muito pequena hoje. Talvez se você for uma empresa com um investimento de marketing gigantesco, aí talvez você ainda tenha, né, um investimento gigante em TV, você ainda tenha outros investimentos mais tradicionais. Quando você é uma empresa que tem um investimento em marketing mais modesto, você precisa ir para o digital para você poder exponencializar esse investimento. Porque imagina o seguinte, 20 anos atrás você queria levar sua marca... O seu público-alvo era mulheres de 35 a 45 anos com filhos. Aí você se perguntava assim, e olhava algum tipo de material de alguma agência. Onde que eu chego nessa mulher? Olha, provavelmente ela vai estar assistindo a novela das 8. Então, beleza. Então, vou comprar um slot lá para fazer minha propaganda. Aí você botava a sua propaganda e você rezava para essa mulher estar sentada na frente da TV naquele momento. Sim. É assim que funcionava a publicidade. Sim. Hoje, você pega um tráfego pago na internet, você fala assim, olha, eu quero mandar isso aqui para uma mulher de 35 a 25 anos, que mora em São Paulo, que tem 2 filhos, e que pesquisou por plano odontológico nas últimas 12 horas. Você tem certeza que você vai alcançar essa pessoa. É uma loucura a maneira de fazer marketing hoje, a assertividade. Mas como você faz isso? Digital. TI. Então, se você é uma empresa de investimento de marketing que não tem essa ambição, não tem essa capacidade de investir muito dinheiro nas mídias tradicionais, você tem no digital uma capacidade de alcance mais assertivo com investimento menor. E tem tudo a ver com tecnologia. Então, a sacada foi da gente juntar essas duas áreas e da gente conseguir tirar os benefícios de ter isso debaixo do mesmo guarda-chuva. E a gente tem alcançado. Porque quando você fala de experiência de cliente, que é algo que o marketing fala muito, é a TI que está mexendo nisso hoje. Né? Com aplicativos, com portais, com canais de atendimento, com omnichannel. Quando você fala de consumo, de desejo, você está falando de analytics, de mastigar dados, de capacidade de cruzar dados internos e externos, redes sociais, pesquisa. Isso tem tudo a ver com tecnologia e marketing. Então a gente conseguiu fazer um processo de sinergia e hoje, para a gente, faz muito sentido ter essas áreas na mesma diretoria. Eu acho que a pessoa do RH foi visionária, porque realmente faz todo sentido. Eu não tinha pensado nisso ainda, né? Porque não é muito comum. Na época que ela me propôs isso, eu falei, Rose, alguém faz isso? E a gente foi pesquisar e tinha uma outra empresa no Brasil que não tem mais essa, acho que eles desistiram. Mas aí eu falei, beleza, vamos fazer então, porque se alguém perguntar, a gente fala assim, olha, tem um benchmark aqui. Tem pelo menos um exemplo. Mas acho que agora a gente é benchmark, porque eu acho que não tem mais ninguém fazendo, mas eu super recomendo, é um negócio que funciona. Não, faz todo sentido, né? Agora, claro, você tem que ter uma pessoa, eu acho que aquele negócio de querer ser muito negócio me ajudou a ter uma visão de negócio maior do que um executivo de TI tradicional. Que eu não me considero. Eu não sou aquela pessoa ultra técnica. Isso é verdade, não tem problema de falar isso. Né? Às vezes, quando alguém me liga alguma coisa, quer conversar de uma vaga, alguma coisa, eu falo, quem é o executivo de TI que você quer? Me fala um pouco sobre essa pessoa. Não, cara, que vai ser a referência. Então, esse cara não sou eu. Não, mas
Não sou, não quero, não é porque eu não consigo. Eu consigo, eu tô nisso há 20 anos, né? Eu não sou um analfabeto técnico, eu sei, eu conheço, mas não é uma coisa assim que me dá tesão de acordar de manhã e de falar assim, qual que vai ser a linguagem de programação do nosso próximo app? Não é uma coisa que eu quero sentar para conversar. Isso é uma área de arquitetura que vai olhar para isso e tal. Eu quero falar o seguinte, com esse novo app a gente vai vender mais? Vai melhorar em quanto a satisfação do cliente? A gente consegue reduzir custo? Dá para ser mais eficiente? Essa é a conversa que eu quero ter. E aí isso me ajudou, porque uma linguagem mais de negócio, você consegue fazer esse cross melhor de marketing TI. Sim. Conta para o pessoal quais são os negócios da Odonto. Vou contar. Prev. Bom, a Odontoprev é uma empresa que agora em agosto, né, de 24 fez 37 anos. E nós somos a maior operadora de plano odontológico no Brasil há 20 anos já. A gente cuida mais ou menos hoje de 9 milhões de bocas. Essa é a nossa conta, né? Então é uma empresa super sólida, capital aberto na Bolsa de São Paulo há quase 20 anos. A gente comemorou 18 anos de capital aberto agora também. E o nosso lema é levar odontologia de qualidade para cada vez mais brasileiros. A gente tem um cenário no Brasil hoje que tem uma penetração muito tímida ainda de plano odontológico. Somente 16% dos brasileiros têm plano odontológico. São 34 milhões mais ou menos. Quando você olha para esse número nos Estados Unidos, tem quase 80% dos americanos com plano odontológico. Então, e aí você fala, por quê? Eu desenvolvi uma tese minha de marketing que são os 3 mitos do porquê o brasileiro não tem plano. E Renato, onde foi sua pesquisa? Com a minha mãe. Dona Carla, de novo. Dona Carla, olá. Quando eu entrei no... Meu pai fuma desde os 13 anos. E ele tem vários problemas de dente, né? Tá sempre no dentista, meu pai. E aí, logo que eu entrei no Odontoprev, eu entendi um pouco do modelo de negócio, de preço e tudo mais. E cheguei na minha mãe e falei, mãe, vocês têm plano? Ela, não tenho. Eu falei, por que não? Primeiro mito. Ela falou, porque é muito caro. Eu falei, mas como assim é muito caro? Como você sabe que é muito caro? Não, porque eu acho que é o mesmo preço do plano de saúde. Primeiro mito. O plano odontológico, ele é mais ou menos 20 vezes mais barato que o plano de saúde. 20 vezes do plano médico hospitalar. Então é um mito que as pessoas têm por desconhecimento. É um plano de saúde também deve ser a mesma coisa. Não é. É muito mais barato. Eu falei, não, mãe, é muito barato. Qual que é o ticket? Eu falei, para pessoa física, você entra no nosso e-commerce hoje, gente, odontoprevonline.com.br. Boa. E você compra um plano odontológico por R$45 por mês. Tá certo? É um Big Mac, batata e coca. R$45 por mês. Aí vem o segundo mito. Ela falou assim, não, então deve ser ruim. Não tem qualidade. Eu falei, não. Deve ser ruim e não cobre nada. Eu falei, são quase 103 procedimentos cobertos pelo rol mínimo da ANS. Cobre tudo. Só não cobre implante de prótese, claro, mas cobre canal, cobre obturação, cobre cárie, cobre limpeza, cobre tudo, todos os processos básicos que alguém vai ao dentista para fazer, está coberto no plano. Aí vem o terceiro mito. Então não deve ter dentista. Falei, mãe, a gente tem 27 mil dentistas no Brasil. É a maior rede, quase 2 vezes maior do que o nosso segundo concorrente. A Odontoprev está hoje presente em 100% dos municípios com mais de 100 mil habitantes. 90% dos municípios entre 50 e 100 mil habitantes e 80% dos municípios entre 30 e 50 mil habitantes. A gente está em todo o Brasil, disparadamente. E você tem acesso. Então, como o ticket médio do setor é muito baixinho, não existe uma ação de marketing pesada, nem setorial e nem das operadoras, para conscientizar o brasileiro de que tem um serviço disponível que é barato, cabe no bolso, que é de boa qualidade e tem um rol de atendimento gigantesco e que tem boa cobertura, tem muitos dentistas que estão dispostos a servir e atender com isso. Então, esse é o grande desafio de marketing nosso e do setor, de conscientizar. Porque a gente tem 70 milhões de brasileiros, tem uns 30 milhões que tem plano. Tem mais 70 que vão ao dentista anualmente e pagam do bolso. E você pagar do bolso, você vai pagar de 3 a 5 vezes mais caro do que se você tivesse o plano. Então, é um serviço que está disponível, só que por desconhecimento ainda o setor pode ser mais penetrado. Uma curiosidade, abaixo do imposto de renda? Também. Né? Muita gente não sabe, é um item interessante, né? Também. Né? Então tem essa possibilidade. O Renato aqui é um garoto propaganda. Eu sou de marketing, né? Eu sou de marketing. Tem um detalhe. E aí, assim, só para falar um pouco da gente, né? Tem coisas que a gente se orgulha muito. Tem um prêmio que se chama Top of Mind de RH. Como o plano médico, o plano odontológico no Brasil ele cresceu no mundo corporativo.
que foram as empresas comprando do plano para dar de benefício para os funcionários. Né? Um pedaço grande do negócio é isso ainda. E aí tem um plano que se chama Top of Mind de RH. Anualmente, essa empresa, né, esse instituto pergunta para os RHs assim, qual que é a melhor marca de Vale Alimentação? Qual que é a melhor marca de plano médico? Qual a melhor marca de plano odontológico? Esse prêmio está na sua 25ª edição. Né? Das 25 edições, tá 26ª, das 25 edições anteriores, nós ganhamos 22, sendo que as últimas 11 de forma consecutiva. Então, há 11 anos seguidos, os RHs das empresas dizem que o Odontoprev é o melhor plano odontológico do Brasil. Então, a gente tem muito orgulho disso. Então, isso só reforça nosso compromisso, da gente querer entregar um plano que cabe no bolso e que tem qualidade. Então, hoje, o maior volume de associados ainda vem de empresas, não de pessoas físicas diretamente. Ainda vem de empresas. Né? Do setor, não é nem o nosso. A gente, dos 34 milhões, né, de pessoas que têm plano, a gente cuida de 9 milhões deles. Né? E o setor tem a sua grande penetração no corporativo, a gente também. Do PF, a gente tem a maior carteira, mas numa carteira que ainda é pequena quando a gente olha para o Brasil. Nossa, são números que eu mesma realmente eu não... Não, é um setor super desconhecido para o brasileiro de forma geral. E quando você vai se aprofundando, é um setor forte e que tem muito potencial. E deve dar uma dor do coração, né? Quando a gente imagina que as pessoas têm planos de celulares. Não, assim, a comparação que eu fiz aqui... Que faz esses valores... Né? As pessoas têm celular, mas não têm escova de dente. Né? A gente já ouviu fazer essa pesquisa. Né? E assim, o brasileiro... o Brasil tem 20% dos dentistas do mundo. O Brasil tem um dentista para cada 700 brasileiros. Uma loucura esse número. Sim. Né? Então tem disponibilidade. Aí você fala, pô, mas é caro, né? Claro que é caro. Tem um brasileiro que não consegue realmente. Por isso que o plano é uma opção. Né? Porque você vai fazer uma limpeza, sei lá, 500, 600 reais. 600 reais você paga um ano e meio de plano. Sim. Isso é verdade. Você faz 2 limpezas no ano, 1.200 reais. São 3 anos de plano. Então, assim, tem um serviço disponível que cabe no bolso, que tem qualidade e que pode ajudar o brasileiro a ter mais acesso a essa saúde bucal. A gente tem o nosso lema que é a saúde começa pela boca. E ela começa mesmo, porque a boca ela é a maior cavidade do corpo humano exposta ao meio ambiente. Por ali que entram micro-organismos, bactérias e tudo mais. Né? E tem bactérias que chegam até o coração, por exemplo, que entram pela boca. Sim. Então a saúde bucal é muito importante. É muito importante. Uau! Agora a gente entrou muito no setor, né? Uau! Só para falar um pouquinho de um assunto que eu... como vocês estão em relação a projetos aí de ESG, já que é um tema que você adora? Vou até me arrumar aqui na cadeira aqui agora, tá? Bom, nós somos uma empresa de saúde, no final das contas, que é um propósito muito bacana. Né? A gente está, no final das contas, por onde a gente passa, a gente melhora a vida das pessoas. Essa é a verdade. Então isso enche a gente de orgulho. A gente tem alguns projetos... nós somos uma das únicas empresas no Brasil que é zero carbono desde a fundação. Alguns anos atrás a gente contratou uma consultoria para calcular quanto que a gente teria emitido de gases de efeito estufa desde a fundação da empresa, desde 87. A gente fez o cálculo e depois a gente patrocinou um projeto de preservação de uma área de Mata Atlântica ali no norte do Pará, suficientemente grande para compensar a emissão histórica de gases de efeito estufa desde a fundação da companhia. Então a gente zero carbono de verdade. Uma das únicas empresas do Brasil. Parabéns. Não Obrigado. É todo mundo não. Não, é isso. A gente tem uma super preocupação com o meio ambiente. A gente fez um projeto de pesquisa científica junto com a Sea Shepherd, aquela ONG, né, de preservação do oceano. A gente patrocinou um projeto que percorreu 306 praias, mais de 8 mil quilômetros, a costa total brasileira, coletando resíduo dessas 306 praias, mandando para o Instituto de Oceanografia da USP para gerar um relatório de que tipo de resíduo, de lixo tem em cada praia, para a gente criar políticas públicas para proteger os oceanos. Né? O oceano ele representa de 50% a 70% do oxigênio que é respirado no mundo. E se ninguém fizer nada, até 2050 vai ter mais plástico do que peixe no oceano. Então é uma outra causa que a gente tem também. Essa pesquisa acabou de sair do forno. Agora a gente está apresentando para governos, ONGs, universidades, para a gente conseguir avançar com esse tema de proteção oceânica no Brasil. Legal. Quando a gente fala do S, de social, afinal nós somos uma empresa de saúde, a gente apoia mais de 38 ONGs, algumas delas a gente apoia há quase 30 anos,
Instituto Ronald McDonald, por exemplo, te apoia. Hoje eu tenho um jantar beneficente do Gol de Letra, aquela instituição Sim. também muito conhecida. A gente apoia tênis, Rede Tênis Brasil, várias ONGs que a gente apoia. E a gente doa mais de 10 mil planos por ano para crianças em situação de vulnerabilidade social. Esse número era 2 mil alguns anos atrás, chegou a 10. Nosso objetivo é avançar mais para dar acesso a essas crianças para também ter saúde bucal. Que legal. Aproveitando o gancho aí, mandar um abraço para o Eduardo da Pulse Mais, que é uma ONG que a gente também aqui apoia, né? Que é para mentorar jovens de vulnerabilidade social. Que legal. Que aprendem tecnologia dentro da ONG, né? E que os parceiros de tecnologia podem contratá-los, as empresas, né, que nos assistem podem contratá-los, que vale a pena, né? Inclusive tem encontro agora sábado, eu acho que é sábado, dia 15. Bom, deixa eu perguntar agora para o Renato, né? Como o Marco mesmo falou, né? Você está ali hoje na Odontoprev ali cuidando de várias áreas, né? Embora ali todas conectadas, né? Mas como que você está lidando com o projeto de cada, né? Tem projetos que é de TI, tem os projetos que é de marketing, tem os projetos de ESG propriamente dito. Como que você equilibra, né? Girar todos os pratos sem deixar cair. Né? O que eu conto pro meu time é o seguinte, o que eu sempre falo, algum prato sempre vai cair. Mas você tem o prato de louça, o prato de papel e o prato de porcelana. Deixa o de papel cair. Vai cair, não tem problema. Então, como que a gente faz isso? A gente faz um mapeamento de tudo que está rolando e a gente faz um ranking de prioridade de resultado de negócio. Então, quais são os projetos que entregam mais resultado para o negócio? A gente vai focar nesses. Se der tempo, a gente vai para a segunda linha. Se der tempo, a gente vai para a terceira linha. Então, tem que ter um processo de priorização. Pode falar. Eu não quero te perguntar sobre isso, porque isso é uma grande dor em várias companhias. Como é que vocês criam? Quais são os critérios, se for possível falar? E como é que vocês criaram aí uma condição interna para que isso aconteça? Porque assim, é o calcanhar de Aquiles de um monte de empresas. Tem empresas que você chega lá, apresenta 100 projetos. Assim, mas toda área quer projeto, né? Exatamente. Todo mundo quer projeto. Isso é muito interessante porque o nosso presidente, a gente acabou de ter uma mudança na presidência, o anterior como o atual, eles compraram uma coisa que a gente combinou, que é o seguinte. Toda reunião dentro da empresa tem que falar de três assuntos, que é crescimento, receita. Como é que você aumenta a receita? Vendendo mais ou retendo mais? Segundo, eficiência. Sim. Reduzindo custos, sendo mais ágil, botando robô. Ou experiência do cliente, do corretor, do dentista, do beneficiário na ponta, do RH. Uhum. Se tiver algum assunto, se tiver alguma reunião falando de assunto que não são esses três, essa reunião não é importante. E aí você só aplica projetos também. Então eu quero pintar a tela do RP de rosa. Vai melhorar a receita, vai melhorar a eficiência ou vai melhorar a experiência? Nenhum dos três. Então esse projeto não vai ser feito agora. E isso não passa nem pelo comitê. Se não tiver esses itens, não chega nem comitê. Nem chega no Mas comitê. Você chega a ter um comitê lá para aprovar os que passam. A gente tem um comitê de projetos, né, que a diretoria participa. Mas só chega se tem um business case. Né? E no marketing da mesma forma. A gente faz essa antibarra por aí. Não, isso aqui não vai... Claro, aí a gente tem a parte social, que é outra coisa, né? A gente vai ficar pedindo business case. Mas todos os outros projetos de marketing, de TI, de inovação, tem que passar por esse crivo. E se não melhorar um dos três indicadores, não passa. Muito bom. E quais projetos, dentro daquilo que você pode falar, é lógico, né? Quais projetos vocês estão ali trabalhando atualmente? Ou tem um projeto que a gente terminou, que a gente tem muito orgulho, que é do aplicativo. 4 anos atrás, mais ou menos, a gente desenvolveu o nosso primeiro aplicativo. E a gente desenvolveu o aplicativo no modelo de qualquer outro sistema da TI, que é lance e larga. Dos 2 L's, né? A gente não tinha maturidade para sistemas mais digitais. Então a gente implementou o aplicativo e largou lá. E para nossa surpresa, começou a... Não passava de 200 mil clientes. 180, 200, 150, 140... Né? E a nota na loja de 1 a 5 era 1,8. Só reclamação. Porque a gente não tinha entendido que o aplicativo é um bicho totalmente diferente. O backlog do aplicativo não pode vir da TI nem do negócio. Tem que vir de quem está usando. Sim. É um negócio vivo. Né? E aí eu lembro quando trouxeram para mim uma comparação, eles trouxeram o nosso aplicativo contra o do concorrente. Aí eu fiz uma pergunta. O cara que tem o plano odontológico Odontoprev, ele tem do concorrente também? Não.
Não, Então ele não sabe o que o concorrente tem de serviço. Agora, qual é a comparação dele? Com iFood, com Uber, com Netflix, com YouTube, que são os aplicativos que ele usa no dia a dia. Sim. Então a nossa comparação tem que ser essa. Se a pessoa consegue pedir um Uber em 2 minutos, ela quer achar um dentista em 2 minutos. Se ela pede um reembolso no iFood e recebe em 2 dias, ela quer receber um reembolso. Essa é a experiência que o cara está acostumado. E aí foi a grande sacada. Então hoje o nosso backlog ele é totalmente orientado àquilo que está sendo falado na loja, que o cliente está reclamando ali na loja do Google ou da Apple, né? A gente criou uma célula de produto para o aplicativo, que é viva. Uhum. A gente conseguiu refazer, né? Criar um backlog que é alimentado por ali. E hoje a gente tem 1.300.000 clientes ativos, com uma nota de 4,6 já há 2 anos. Legal, muito bom. E vocês fazem esses desenvolvimentos internos ou você normalmente contrata parceiros? Como é que está isso? Ou meio a meio, enfim. A gente trabalha 100% com ágil. A gente fica entre 15 e 25 esteiras ágeis, né? Uhum. Dentro do time, a gente tem um Agile Master, né? Um SM, um gerente de projetos. Todo dia muda esse nome, né? Loucura esse negócio. Que é interno. A gente tem um PO da área de negócio, que é interno. Sim. A gente tem um arquiteto, que é interno. E a gente tem um QA, que é interno. E aí toda célula tem alguns desenvolvedores de 3, 5, 7, dependendo da célula. Esses podem vir de terceiros, de parceiros. Muito bom. Essa é a nossa estrutura de projeto. Tá. E na sua visão, né? Porque considerando que desde muito jovem aí você já conseguiu uma liderança, então você tem uma cabeça diferente, né? Mas então hoje, assim, com a sua experiência, como você entende ali as perspectivas para as tecnologias futuras? O que você consegue ali mirar de, olha, eu acho que isso aqui é o... Quando a gente olha para aquela lista de tendências tecnológicas do Gartner, do Forrester, qualquer que seja o instituto, né? Eu acho que tudo ali faz sentido. Agora, o que eu sempre pergunto pro meu time, quando alguém traz alguma ideia, isso é aplicável pra gente por quê? Porque em que problema a gente vai resolver? A gente assim, morre de vontade de fazer tudo porque tá na moda, né? Sim. Nossa, aí você falar IA agora, né? Por exemplo. Impressão 3D. Pô, tecnologia maravilhosa. Mas para plano odontológico não se aplica. Então, acho que as pessoas e as empresas têm que fugir dessa vontade de estar na moda e procurar aquilo que é aplicável. Então, para a gente, por exemplo, IA funciona muito. Tem muita aplicabilidade. Robotização tem a ver com IA. Tem muita aplicabilidade. Dados. Imagina, a gente tem 37 anos de boca na nossa base de dados. A gente nunca pagou uma imagem de uma boca de um cliente. Primeiro cliente lá em 87. Então, para a gente é uma riqueza absurda. Tem muita coisa ali para fazer. E toda a parte digital de experiência. Digital de tráfego pago, digital de marketing. Eu acho que essas 3, para a gente, são tecnologias importantes, né? Então, IA, Analytics e dados e toda essa parte de digital na ponta. Isso são tecnologias que para a gente tem muito valor. E vocês já estão com frente em todas elas? Temos frentes em todas. Robôs, a gente tem mais de 50 robôs já rodando na empresa. Que legal. E a gente tem alguns projetos de IA bem interessantes, né, para gestão da qualidade. E na digitalização, algumas coisas que eu comentei aqui com vocês estão funcionando já. Jóia. Em termos de fundação, né? Vamos falar aquela parte assim, porque a casa que está construída aqui, mas você tem que ter uma fundação lá. RP, CRM, né? Infraestrutura, segurança. O que você tem lá? Em 5 anos, a gente andou acho que uns 20. Né? Então, a gente tinha um RP que precisava reimplementar, né? Que estava ali há bastante tempo, já estava obsoleto. A gente reimplementou. A gente não trabalhava com CRM de mercado. A gente trouxe um CRM de mercado, está funcionando hoje plenamente, está funcionando super bem. A gente conseguiu toda essa parte de digitais que a gente foi criando, a gente foi já colocando na nuvem. Então já tem um workload interessante na nuvem rodando. A gente redesenhou a área de telecom e criou uma área robusta de cibersegurança e de arquitetura, né? Mas cyber super importante no nosso setor. Então a fundação hoje ela está cada vez mais estável, tem coisa para fazer ainda. A gente tem um sistema importante que vai passar por um processo de decoupling agora para a gente transformar em microserviço, que é muito importante. Muita coisa para fazer, mas a gente já andou bastante nessa jornada mais estruturante. E você tem sistemas bem diferentes, né? Porque você tem um sistema provavelmente para atender o corretor, né? Você deve ter um sistema para atender o seu dentista lá na ponta. Você tem o sistema do consumidor aí, do cliente, provavelmente dito, além dos estruturantes. Exatamente, né? Exatamente. Então, é assim que a gente divide, inclusive, nossas células. Então, tem 3, 4 células que atendem o dentista.
3, 4 células que atendem o corretor. Tem 7 células que atendem o beneficiário, o cliente na ponta. E aí tem algumas que atendem os projetos estruturantes, né? Assim que a gente divide isso. E essa questão de metodologia ágil, você já tinha desde o início, lá quando você chegou já tinha? Ou você trouxe isso? Quando eu cheguei, a gente tinha 4 células. Já tinha, então já tinha a cultura implementada. Tava tentando, né? Tá. E aí tinha muita indefinição. Essa minha colaboração foi de organizar. Não fui eu que trouxe a ideia. Não, mas minha contribuição foi de botar todo mundo para entender o porquê que a gente está fazendo isso. E o que a gente quer com isso. De novo, né? Vou fazer ágil porque está todo mundo fazendo. Faz sentido. De novo, né? Assim, a história toda é business primeiro e depois Sempre. você vê o que você precisa. Sempre. Seja pessoas, seja tecnologia, É isso aí. né? Seja recursos Processo, físicos, produto. processos e etc. Isso aí. Ah. Então essa foi minha contribuição. E aí quando a gente entendeu o porquê, aí foi fácil acelerar. Aí minha próxima conversa com o time foi: qual que é a linha de equilíbrio? Se a gente botar 50 células ágeis, a gente consegue dar conta? Do ponto de vista de tecnologia, do ponto de vista de negócio, tem PO para tudo isso? A gente vai conseguir. Se a área não conseguir acompanhar com seus POs, não adianta, né? Não dá. Então a gente achou esse equilíbrio. A gente passou um pouco do ponto, percebeu que perdeu a qualidade, voltou um pouquinho. Hoje a gente está num estágio mais equilibrado. Muito bom. Bom, para nossa audiência ele um pouco mais jovem que está querendo chegar na liderança, qual que é a receita? Muita Nutella, McDonald's, que nem o Warren Buffett fala que ele come McDonald's todo dia, né? Sim. Eu também sou alucinado por McDonald's, eu adoro. Mas assim, ó, eu tenho um negócio, eu dou mentoria também, assim como você, né? Eu até tenho um canal no Instagram, que é Renato Costa, com 3 As no final, se alguém quiser dar uma olhada lá. Tem vários vídeos que eu falo de liderança, de outras coisas. Mas eu tenho uma coisa que eu falo sempre, que é o seguinte: qualquer profissional que tenha sucesso, ele tem que ter 3 coisas, que é atitude. E atitude tem 2 viés, né? Atitude de você ser uma pessoa positiva, de ser uma pessoa otimista, de você ver o lado bom das coisas, ter uma atitude boa. E tem outro lado da atitude, que é aquela atitude da balada, né? Você vê alguém bonito e você ter coragem de chegar, que é a atitude mais de coragem. Tem que ter essas 2, tem que ter atitude. O segundo ponto é relacionamento. Para baixo, para os lados, para cima, tem que ter. Tem aquela pessoa que é ótima para cima, mas é péssima para baixo, né? Que é ótima para baixo, mas é péssima para os lados. Então tem que ter relacionamento. E o terceiro, que nada substitui, resultado. Atitude, relacionamento e resultado. E aí é legal, quando a gente para pensar nas pessoas à nossa volta, sempre vai ter uma pessoa que você fala: pô, essa pessoa só entrega, mas ficam mortos e feridos pelo caminho. Ela é péssima em relacionamento e atitude péssima. Essa pessoa tem uma atitude maravilhosa, mas não entrega nada. E tem essa pessoa que só sabe se relacionar. A pessoa tá no café, tá no almoço, tá no jantar, maravilhoso o convívio. Mas é uma pessoa negativa, não tem atitude, e uma pessoa que também não tem resultado. Então, o nosso objetivo como profissional, quanto mais alto você tiver cada um desses pilares, mais preparado você vai estar para novas oportunidades e para novos desafios. E precisa ter um equilíbrio em todos eles, né? Tem que ter, deveria ter, né? Né? E não é fácil, mas tem que buscar. Às vezes não adianta você ter muita atitude, Não como adianta. você falou, e não ter resultado. Porque né? não Então é você sustentável. precisa- Se um desses estiver muito baixo, a longo prazo é a cobra que vai te morder. Em algum momento vai faltar. É o seu calcanhar de Aquiles, né? É. Que aí precisa ser aperfeiçoado, seja com hard skill ou com soft skill. Exatamente. Em algum momento vai fazer falta. Bom, indo aqui mais um pouquinho, por incrível que pareça, para nossa reta final, né? Olha que maravilha. Passa rapidinho, Falando né? bastante coisa. Passa rapidinho. O que você faz ali, agora você já não fica 9 anos sem tirar férias, né? Não, depois que eu tirei a primeira, eu falei, que eu... Pode falar, não sei se pode falar. Pode, Mas aqui que não que eu tem, fui não vai ser fazer? censurado, não. Por que eu fiquei tanto tempo sem férias? Porque depois você tira, você fala, cara, isso é bom demais, né? Agora eu quero viver de... Precisa, né? Na verdade, É precisa. necessário. Né? Assim, eu não estou fazendo apologia aqui contra a saúde mental, falando que fique sem férias. Não, por isso que eu disse, não é uma dica. Foi a maneira que eu encontrei meu caminho. E, na verdade, tem momentos que são necessários. Eu acho que é isso que é importante. Né? Você tem um momento que você tem um projeto super importante que vai exigir que você talvez não tire as férias. Com certeza. Que você talvez tenha que virar uma noite, que talvez... São pontos de inflexão, né? E são pontos que você vai aprender muito, né? Muito. Muito, né? Porque é na dureza que você aprende, claro. Não é quando tá fácil, Exatamente. né? Então, agora, você equilibrar tudo é muito importante. mais do que qualquer outra... A gente aprende mais no erro do que no acerto. Muito, isso é... Então, hoje eu tiro férias toda hora que eu posso.
Hoje eu aprendi como é bom isso. Você abriu mão lá atrás, digamos assim, de algumas férias para você hoje ter a oportunidade de tirar férias aonde você quiser. É isso. Né? Exato. Então, o que você faz ali para seu momento de lazer? Tem algumas coisas que eu faço todo dia, por exemplo. Eu vou pra academia todo dia, porque pra mim é terapia. Né? Meu momento, boto meu fone de ouvido, não gosto de falar com ninguém na academia. Não gosto de treinar com ninguém. Gosto de chegar lá, botar meu fone, minha música, adoro música, e focar. Eu cozinho todo dia. Eu adoro cozinhar também, é uma coisa que eu gosto muito e que também é meio terapêutico pra mim. Gosto de jogar tênis, bastante. E gosto de viajar. Gosto de conhecer lugares novos, gosto de ir para lugares que eu já fui. Eu acho maravilhoso você conhecer outras culturas, tentar falar outro idioma. Acho isso muito legal. Eu acabei ficando um tempo na França na época que eu trabalhava na Alcatel, então peguei um carinho especial. Então, os Estados Unidos, que eu morei 6 anos, e a França, que eu fiquei um tempo, são lugares assim que moram no meu coração. Então, eu gosto muito. E tem um cachorro de 7 anos, um bulldog inglês de 33 quilos, que é o Fred. Nossa. Exato, pois é. Esse quando dá um pulo é complicado. Que dá bastante trabalho. Então, bastante coisa para fazer. Que legal. Livros, você gosta? Gosto bastante de ler. Tem 2 livros que eu sempre recomendo, que eu acho que são livros fantásticos. Um deles se chama The Culture Code, Daniel Coyle. Um livro incrível sobre cultura. Ele pega vários grupos no mundo, desde o Navy, né, o exército americano, a um time de basquete da NBA, e compara as culturas de times que deram certo. E você percebe que em situações diferentes, lugares diferentes, dá para ter cultura diferente, mesmo assim ter resultado bom. E é um livro muito bom, eu super recomendo. E o segundo livro, que é um livro mais de autoconhecimento, é Qual é a Sua Obra, do Cortella. Que é um livro fantástico. Um dos grandes livros assim que direcionaram a minha vida. Recomendo super, super, super. Muito bom. Renato, você sabe como os seus times ou pessoas que já trabalharam com você em diversos momentos da sua vida o veem? Você sabe? Então, eu acho que sim, porque a gente... Ele deu uma engolida seca ali, né? Ele tá preocupado com o que você vai falar. Não preocupado não, assim, mas assim, eu tava fazendo um processo de branding pessoal, né? Até pro meu Instagram, que eu tava criando e tal. E aí a gente fez uma pesquisa anônima com alguns contatos, algumas pessoas que já trabalharam comigo. Então, se as pessoas falaram a verdade, eu sei um pouquinho ali do que comentaram. Eu vou falar que eu resumi, e eu tive que resumir mesmo, porque, na verdade, tinha várias indicações. Várias pessoas ali falando de você. Assim, Mas você não vai contar o segredo, não, mas... Como a gente chega nisso. Né? Exatamente. Eu ia perguntar assim, como que vocês estão sabendo disso? Mas, assim, imagine que a gente tinha bastante material. Eu acho que, daria para fazer... Dá pra escrever um livro? Aqui. Vamos escrever um livro. Essa é a ideia, inclusive. Viu? A gente conta um pouco mais pra frente. Aí. Porque, eu tive que realmente resumir. Aí eu ainda resumi e falei assim, poxa, realmente daria muito material. Renato é descrito como um profissional dedicado, competente e admirado por seus pares. Destaca-se pelo profissionalismo, né, visão estratégica e capacidade de liderança inspiradora. Bonito, hein? Promovendo ambientes colaborativos e motivadores. Suas habilidades de comunicação, adaptabilidade e resiliência reforçam sua capacidade de superar desafios e alcançar resultados, consolidando sua imagem como líder respeitado e eficaz. Nossa, vocês pagaram pra pessoa falar isso daí, pagaram bastante. Não, a gente não vai contar no ar como é que a gente faz, mas depois a gente fala pra você aqui no off. Legal, adorei. Mas é tudo real, entendeu? Então a gente não tem nenhuma palavra inventada aqui, é checado, né? Realmente o pessoal pensa de você. Bem resumido, porque na verdade teria muito mais. Que legal. Assim, eu acho que é o que a gente leva no final das contas, né? Como as pessoas que você trabalhou, como você impactou a vida delas. Eu gravo. Minha mãe tem uma coisa que ela sempre repete, que eu lembro muito, que é quando eu me formei no high school, eu me formei um ano mais cedo. Fiz algumas matérias adicionais fora de horário lá e me formei um ano mais cedo, né? Eu sou um honor student lá do high school lá. E aí eu lembro que a gente fez uma festa pra mim de formatura e um professor meu foi falar no dia. E ele falou assim, olha, Renato, você veio aqui, você ficou 6 anos, morou aqui nos Estados Unidos, conheceu a gente e foi incrível te conhecer. E agora é a hora de você ir para outro lugar para tocar outras pessoas de forma diferente. E eu acho que a vida é essa. Essas transições e esses encontros que a gente tem, no final das contas, é a responsabilidade que a gente tem de impactar positivamente as pessoas que estão à nossa volta. Para mim, se a gente pudesse resumir
a responsabilidade do ser humano numa coisa seria essa. Como você impacta positivamente as pessoas que estão à sua volta o tempo inteiro. Imagina se todo mundo pensasse sobre isso. Na fila, no trânsito, no trabalho, na família, com a mãe, com os filhos, com a mulher, com o marido. A vida seria completamente diferente, né? Então, óbvio que eu não sou assim um monge que fica pensando nisso o tempo inteiro, mas toda vez que eu paro para pensar, minha reflexão é essa. Como que eu estou impactando as pessoas que estão à minha volta? Estou conseguindo deixar uma contribuição positiva? Como é que eu posso fazer meu exercício de empatia, né? E o que eu deixo, né? A pessoa, quando ela sair da minha vida, o que ela vai levar? Algo bom ou algo ruim? Pô, graças a Deus que eu não estou mais com o Renato. Não quero deixar essa impressão, né? Não, muito faz bom. sentido. Faz total sentido. Bom, Renato, gratidão pela sua participação, pelo seu tempo. Quer deixar alguma mensagem? Não, só quero agradecer. Papo muito legal, muito gostoso mesmo. Obrigado, foi uma honra para mim estar aqui com vocês. Obrigado por estar aqui com a gente, viu, Renato? É uma grande história. Eu tenho certeza que a gente teria muita coisa aqui para falar ainda. Inclusive vários temas, né? Sim, não é mesmo? Mas foi muito bom ouvir sua história. Muito obrigada mesmo. Então, fazer aqui os agradecimentos especiais. Vamos lá. Gostaríamos muito de agradecer aos nossos apoiadores, né? Que é o grupo Taking, a Soft Expert, a Elo, a Cisnet, Vipor, T2 Software e a Amplifica, que é aqui do estúdio, né? Alex, o Alex, obrigado. Muito obrigada. Mais uma vez, Renato, gratidão. Obrigado, gente. Pessoal, obrigado por nos acompanhar. Espero que vocês estejam gostando. Lembrem-se que é a oportunidade de conhecer a vida e a carreira dos profissionais que são bem-sucedidos no mercado, que trazem lições para todo mundo. Cada lição de vida, né, cada lição de vida profissional, com certeza acaba trazendo para cada um de nós algo adicional. Então, obrigado por nos acompanhar e até o último episódio dessa temporada, que vai ser a semana que vem. Né? Isso. Estamos aí já chegando a quase 18 episódios para fechar essa temporada, né? E agradecer as 35 pessoas que já se inscreveram para os episódios do ano que vem. É verdade, né? A segunda temporada está praticamente fechada. Olha só que maravilha. Tá começando a preparar o negócio, estamos começando a gostar do negócio. Né? Então, gratidão a cada participante, gratidão a cada ouvinte. Valeu, pessoal. Até a próxima.